Olá, meu nome é Guilherme Bastos, eu sou um dos professores de Química aqui do Poliedro e junto com meus colegas elaborei algumas questões desse simulado nacional. Nessa segunda fase, a questão número 13 é minha. Eu gostaria de fazer essa questão para você. Primeiro, vamos ler o enunciado juntos. Uma solução aquosa de iodeto de sódio e decloreto de sódio de volume 100 ml e concentração 0,1 mols por litro em relação a cada um dos solutos, foi adicionada a outra solução aquosa de nitrato de prata de volume 200 ml e concentração 0,15 mols por litro. Qual é a concentração dos íons prata, dos íons cloreto e dos íons iodeto no equilíbrio? E aí eu dei dois KPS. Eu dei o KPS do AgCl, que é de 2,10 a menos 10, e dei o KPS do AgI, que é de 9,10 elevado a menos 17. Bom, é uma questão com precipitação concomitante de dois sais. Uma questão que eu posso dizer para vocês, uma questão bastante complicada. A primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que quando você mistura duas soluções de solutos diferentes, em relação a cada uma dessas soluções, eu estou fazendo uma diluição. Né? Se eu misturo uma solução de X com uma solução de Y, o X está sendo diluído pela solução de Y, e por sua vez o Y está sendo diluído pela solução de X. Pela lei das diluições, a gente sabe que a molaridade vezes o volume antes é a molaridade vezes o volume depois da diluição. Tem mais. A gente sabe que para a solução de NaCl, eu tenho 0,1 mols por litro. Para a solução de NaI, eu tenho 0,1 mols por litro. Essa daqui é uma solução só de 100 ml. E da mesma maneira, para a solução de AgNO3, eu tenho 0,15 mols por litro e essa solução ela apresenta um volume de 200 ml. Então, a minha primeira preocupação é com a diluição em relação a cada um dos íons. Para os íons Na+, a molaridade inicial é 0,1 daqui mais 0,1 daqui, é 0,2, porque tem sódio aqui e sódio aqui, vezes o volume de 100, é a molaridade de sódio na solução misturada, que eu vou chamar de Na', vezes o volume final, que é 300. Professor, 300 por quê? Porque eu misturei uma solução de 100 com uma solução de 200. Estes dois zeros com estes dois zeros a gente cancela, e daqui eu tenho que a concentração de sódio na mistura final, antes de qualquer eventual precipitação, é essa. A única coisa que muda para o Cl- e para o I- é que a concentração deles não é 0,2, é só 0,1 em 100 ml, sendo que o volume final é 300. Então, tanto para o Cl- quanto para o I-, eu sei que 0,1 vezes 100 é a concentração de qualquer um destes íons vezes 300. Então, eu posso dizer que a concentração do Cl- e a concentração do I-, depois que eu misturei, ela vai valer 0,1 sobre 3 mols por litro. Agora,
Com relação ao AgNO3, tanto para os íons Ag+, quanto para os íons NO3-, a concentração era de 0,15 e o volume era de 200. Aí eu terei uma concentração final para a prata e também para o nitrato, vezes o volume final, que é 300. 0,3 sobre 300. Daqui eu tiro que a concentração de prata na mistura final, antes de qualquer eventual precipitação, é igual à concentração de NO3-, que vai ser de 0,1 mols por litro. Pronto, isso já é um grande avanço. Agora, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem que lidar com dois equilíbrios químicos ao mesmo tempo, em que o AgCl no estado sólido está em equilíbrio com o Ag+, mais o Cl-. E no equilíbrio, eu vou chamar a concentração de prata de A e vou chamar a concentração de Cl de B. Muito bem, a prata vou chamar de A e a do Cl vou chamar de B já no equilíbrio. Da mesma maneira, o AgI no estado sólido, ele estará em equilíbrio com o Ag+ em água, mais o I- em água. E se no equilíbrio eu chamei a prata de A, prata é prata, não interessa se ela é do equilíbrio de cima, do equilíbrio de baixo, na verdade a prata que está na solução, ela é a mesma dos dois equilíbrios. O iodeto é que vai ser outro valor que é C. Eu só igualei esse com esse porque é a mesma espécie química. E neste momento, o meu problema ele tem 3 incógnitas. Então, eu preciso de 3 equações. Onde está a primeira equação desse problema? A primeira equação está no KPS do AgCl, que é o Ag+ vezes o Cl- no equilíbrio. A segunda equação está no KPS do AgI, que é a concentração de Ag+ vezes a concentração de I-. E muita gente se pergunta, né? Professor, eu estou com dificuldade de ver onde está a terceira equação. Terceira equação é uma equação fundamental quando a gente mexe com equilíbrios químicos e o equilíbrio complica, que é a neutralidade elétrica da solução. Quer dizer, é o balanço de cargas. O total, a concentração total de cargas positivas tem que ser igual à concentração total de cargas negativas. Quais são as cargas positivas? Na+ e Ag+. A soma do Na+ com o Ag+ é igual à concentração total de cargas negativas. É a soma do Cl- com o I- com o NO3-. Muito bem. Então, pessoal, nós temos 3 equações e 3 incógnitas. Hora de substituirmos os valores. E esses valores daqui são importantíssimos para nós. Então, por enquanto, eu só vou apagar essa parte. Então, o Ag+ é A, o Cl- é B, e o KPS é 2,10A-10. O Ag+ é A, o I- é C. E um vezes o outro dá 9,10 elevado a menos 17.
O Na+, ele não vai ter precipitação. É 0,2 sobre 3. O A, esse era a prata mais, tinha esse valor antes de precipitar. Depois que precipitou, ficou com A. O Cl- tinha este valor antes da precipitação. Depois que precipitou, ficou com B. O I- tinha este valor. Depois que precipitou, ficou com C. E o NO3-, que não vai ter precipitação nenhuma, continua valendo 0,1. A resolução desse sistema é quase uma arte, porque a partir daqui a gente não faz a conta ferro e fogo, nós usamos uma matemática de aproximações que funciona maravilhosamente bem e para quem aprende KPS tem que saber esse tipo de aproximações. Porque quando eu divido isso por isso, é claro que o A com A vai cancelar e o B sobre C vai valer 2/10 sobre 9. Então daqui eu tiro que o B é igual a 2/9 de 10/7 vezes C. E este B eu vou substituir aqui, ó, na terceira. De tal maneira, pessoal, que eu posso dizer que B mais C, como B é muito maior do que C, mas muito maior, na casa de 1 milhão de vezes maior, B mais C é praticamente B. Pode fazer isso, professor? Claro que pode. Claro que pode. 2/9 de 10/7 de C mais C é 2/9 de 10/7 vezes C. E daqui nós tiramos, então, o seguinte, que o A é igual. Agora, vamos lá. Se o B mais C é praticamente B, então aqui eu tenho, na realidade, né, 2/9 de 10/7 C mais 0,1 menos 0,2 sobre 3, que é 0,1 sobre 3. 0,1 sobre 3. E eu vou substituir na segunda equação. Então ficamos com A. E o A é 2/9 de 10/7 C mais 0,1 sobre 3 vezes o C, que é 9, 10 elevado a menos 17. Muito bem. Então, é uma coisa importante porque o menor valor que isso daqui pode ter, que é quando o C vale 0, eu não estou dizendo que o C vale 0. Eu estou dizendo que o menor valor que ele pode ter, que é que se C valesse 0, o menor valor seria 0,1 sobre 3. Então, se o C é muito próximo de 0, e esse valor daqui fica praticamente 0,1 sobre 3, então significa que daqui nós tiramos que o C é praticamente 9 vezes 3 é 27. Desculpa, é 9 sobre 3, que é 3, me perdoem. 10 a menos 17. Agora, me perdoem, novamente. Voltando. Este C vai ser aproximadamente esse 3 que está dividindo passa multiplicando, de fato era 27. E este 0,1 passa dividindo, que dá 10 elevado a menos 16. E, portanto, daqui eu tiro que o C é aproximadamente 2,7, 10 elevado a menos 15 mols por litro. Achei o C. E o C é justamente a concentração do íon iodeto no momento do equilíbrio. Achamos o C. Agora que a gente achou o C, o B está ali,
tranquilo. O B tá ali muito tranquilo. Porque agora o B, ele vai ser 2 nonos de 10 à sétima vezes o C, que é, na realidade, 27, 10 elevado a menos 16. 27 sobre 9 é 3 vezes 2, 6. Isso é 6. 10 elevado a menos 9 mols por litro. Tá faltando só o A. Você pode achar o A tanto por cima quanto por baixo. Eu vou mostrar que em qualquer um dos dois casos tá tudo bem. Se o A vezes o B é 2 vezes 10 elevado a menos 10, o A é igual a 2 10 a menos 10 sobre o B, que é 6 10 elevado a menos 9. E daqui a gente tira que isso daqui vale 1/3 10 a menos 1. E daqui nós tiramos, então, que este valor daí, ele vai ser, então, de 0,1 sobre 3 mols por litro. 0,1 sobre 3 mols por litro. Então, pessoal, o que acontece aqui é que agora eu vou conferir como é que a equação de baixo deu certo. O A é 0,1 sobre 3. O C é 27, 10 a menos 16, ou 2,7, 10 a menos 15. Um vezes o outro tem que dar 9, 10 a menos 17. Esse sobre esse é 9, esse com esse é 10 elevado a menos 17. Então, essa daqui é a concentração da prata mais no momento do equilíbrio, e o B é a concentração do Cl- no momento do equilíbrio. Eu já tenho a do iodeto, eu já tenho a do cloreto, eu já tenho a da prata, e o exercício está encerrado. A gente se vê no próximo. Até lá!